Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra nesse momento. Mas antes de eu ler alguns versículos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo em nossas vidas. E sabemos que todos nós passamos por momentos difíceis, momentos em que ficamos inquietos, agitados, muitas vezes até ansiosos pelo que vai acontecer, o que deixa de acontecer, o que vai ser o dia de amanhã. Mas a palavra de Deus nos traz uma resposta sobre isso, que nós não devemos ficar agitados ou inquietos por nada, devemos confiar no Senhor. O apóstolo Paulo, falando no livro aos Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 6 e 7 vai dizer a seguinte palavra: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui acabou de dizer a palavra de Deus o que eu acabei de falar, que todos nós, às vezes, amanhecemos o dia e ficamos inquietos com alguma coisa que nos perturba, com alguma situação que nos deixa agitado, que muitas das vezes ficamos inquietos, que não veja a hora de resolver tal situação. Mas nós que servimos ao Senhor e confiamos no Senhor, aqui nos dá uma advertência, que nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma, meu irmão ou meu amigo, se você confia em Deus. Não fica inquieto. Inquieto é a mesma coisa de se agitar, ficar agitado. Não devemos ficar agitados por coisa nenhuma, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E aí ele ainda fala dizendo antes, ou seja, ao invés de ficar agitado, que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que entender que ela possa ser reconhecida diante de Deus, através da oração e súplica, e com ações de graça. O que é oração e súplica? Praticamente é a mesma coisa. A oração, eu já falei em algumas mensagens anteriores, que oração é falar com Deus. Ou seja, súplica é uma coisa mais, como eu posso dizer, é uma coisa insistente. Que as nossas orações sejam insistentes diante de Deus por tal situação que nos deixa inquietos. Então, se você está inquieto, agitado por alguma coisa, não fique. Confia no Senhor. E que a sua oração e a sua súplica, ou seja, a sua insistência, seja reconhecida diante de Deus. Me faz chamar a atenção de Ana, que uma certa vez Ana insistia. Todo ano ela ia ao templo e fazia a sua mesma oração e insistia diante de Deus para que Deus ouvisse a sua prece, para que a sua oração fosse reconhecida diante de Deus. Demorou um pouco, mas ela foi reconhecida diante do Senhor. E quando as nossas orações, as nossas súplicas são reconhecidas diante de Deus, aí cumpre-se o versículo de número 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que nós devemos fazer? Quando nós estivermos inquietos, agitados, com os problemas desta vida, com a situação que parece que não há solução, parece que não tem como resolver, ao invés de nós ficarmos inquietos, antes de nós ficar inquietos, devemos orar ao Senhor e com súplica, ou seja, com insistência, fazer oração ao Senhor de manhã, de tarde, Quando você tiver um tempinho, ore ao Senhor, mas com insistência, para que a sua oração possa ser reconhecida diante de Deus. E quando isso for feito, e a sua oração ser reconhecida diante de Deus, aí diz a resposta, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que a paz de Deus, que conhece tudo, tem o entendimento de tudo, porque Deus conhece
Deus é entendido de tudo que acontece em nossa vida, na minha vida, na sua. Deus entende, entendimento é entender, Ele sabe o que você está passando. Mas quando você orar ao Senhor com insistência, que é o que diz, oração e súplica, ou seja, oração e persistência na oração, aí você fique confiante, fique aguardando, porque Deus, Ele ouvirá a sua oração e Ele entende do que você precisa, do que você quer, né? E diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, é todo entendimento, meu irmão, é tudo. Até as coisas mínimas que você pensa que parece que Deus não entende, mas Deus entende as coisas mínimas que o seu familiar, seu amigo, seu parente, seu vizinho, seu amigo não entende as suas coisas que você passa no dia a dia, mas Deus entende tudo que passa no seu dia a dia. Guardará, olha só, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Deus, além de entender o que você está passando, Ele vai guardar o seu coração, os seus sentimentos, o que você está sentindo. Talvez ao ouvir essa palavra você está sentindo alguma coisa que está te deixando para baixo. Mas a paz de Deus, ela excede todo esse sentimento que está te deixando para baixo. Ela excederá tudo isso a partir do momento que você deixar de ser agitado, inquieto e orar ao Senhor. O Senhor vai reconhecer a sua oração e a sua súplica, e a paz dele vai reinar dentro do seu coração, porque ele entende. Talvez seu marido, sua esposa, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, o seu chefe não te entende, mas Deus entende você, e por ele entender, ele vai guardar o seu coração, ou seja, vai guardar o seu coração para quê? Para que você não fique mais agitado, para que você não fique mais inquieto. Ele vai guardar o seu coração e o seu sentimento, porque se você ficar inquieto, meu irmão, ou meu amigo que estiver ouvindo essa palavra, se você ficar inquieto, ficar agitado, os seus sentimentos vai ser diferente. Se você ficar agitado, o seu sentimento, dependendo do que você estiver inquieto ou agitado, o seu sentimento vai ser um sentimento de nervoso, de querer pegar todo mundo. Mas se você estiver dentro dos planos de Deus, orando, coração e súplica ao Senhor, ao invés do seu sentimento ser um sentimento de raiva, um sentimento que não agrada a Deus, Deus vai guardar o seu coração e a paz vai dominar todo o sentimento que está dentro de você. Como eu disse e afirmo, Deus te entende. Então ore ao Senhor, não fique inquieto. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus conhece, Deus entende. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e muito mais daquilo que nós imaginamos. Deus faz muito mais para nós. Mas nós temos que orar e confiar no Senhor. Entregar toda a nossa inquietação, mesmo que você estiver agitado, entrega, Senhor, estou muito agitado hoje, me ajuda, ora, e Deus vai reconhecer o seu pedido de súplica, a sua oração, e vai enviar a paz que excede todo o entendimento, e vai guardar o seu coração, e você vai ter um sentimento bom, um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de querer ajudar todo mundo, um sentimento de bem com a vida. Então esta é a palavra para você nessa semana. Não fique inquieto, mas se ficar, ore ao Senhor. E se orar ao Senhor, ora com persistência, como se fosse uma súplica. Ore com súplica. E aí Deus vai enviar a paz para a sua vida, para o seu lar, no seu trabalho, no seu serviço, na rua, com seus vizinhos, com seu filho. Enfim, Deus vai enviar paz em tudo que deixa você inquieto. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Faz tempo que eu não peço, mas se você puder se inscrever no meu canal e compartilhar essa mensagem, talvez outras pessoas estão precisando de uma palavra igual essa e não chega. Então se você se inscrever no meu canal, apertar o sininho lá, toda semana eu posto uma palavra, toda segunda-feira tem uma palavra, e aí compartilha com seus amigos, com a sua família, e a palavra de Deus vai sendo pregada a todos, e muitas pessoas poderão ser beneficiadas através dessa palavra. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome de Jesus.